Hoje nós vamos meditar na palavra de um jeito diferente, tá? Precisamos entender que uma igreja, ela não acontece apenas nas celebrações do domingo, tá? Não tem como uma igreja se sustentar, pessoas se reunindo apenas num dia da semana, não tem como. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja daqueles que andaram com Jesus, Atos capítulo 5, versículo 42 diz assim: e então eles se encontravam no templo e de casa em casa, todos os dias. Olha o que diz Atos 5, 42, eles se encontravam no templo todos os dias e de casa em casa. Não tinha como eles se encontrarem no templo todos os dias, tá, gente? Ou seja, a reunião coletiva era um momento especial, era um marco. Mas a extensão daquela igreja que explodiu, né? Hoje você olha para o mundo e a maior religião do mundo é o cristianismo, aqueles que seguem as doutrinas de Cristo. Essa igreja começou assim, de pessoas que se reuniam no templo e de casa em casa. Então nós acreditamos nisso. Não tem como a gente sustentar a nossa fé, não tem como a gente sustentar o desafio que é orar pela família, pelo casamento, pelos filhos, pela casa, pelas finanças. Não tem como a gente sustentar tudo isso apenas se reunindo uma vez na semana na igreja, de forma coletiva, como nós estamos aqui. Já tivemos um culto muito abençoado às 7 da manhã, estamos tendo esse, já às 17, uma outra reunião abençoada como essa. Mas entenda, a igreja floresce, a igreja se edifica não apenas nessas reuniões. E qual é o segredo, gente? O segredo é o que acontece quando a gente sai por essas portas. 2025 para nós da comunidade Farol é o ano da influência. E eu tenho dito que o que de fato nos faz influenciar a vida das pessoas não é a reunião do domingo, não é a reunião da quarta-feira, mas é o que acontece na nossa vida quando a gente sai dessas portas. Aí sim, nós somos de fato igreja. E aqui na nossa igreja nós temos cultivado isso desde o primeiro momento, de que há uma importância muito grande das reuniões coletivas, mas há uma importância muito grande sobre o discipulado que acontece no dia a dia. É o que diz Atos 5:42. Se reuniam no templo e de casa em casa. Isso é o que fortalece uma igreja. Por quê? Olhe para mim, isso atrai a presença do Senhor. Todos nós, irmãos, precisamos perseguir isso, atrair a presença de Deus para dentro do nosso lar. Eu vou fazer uma pergunta retórica: quem aqui quer ter uma família completamente desestruturada, desunida e sempre vivendo em confusão? Quem quer ter uma família assim? Ninguém. Entenda, suas orações, suas lágrimas, aquilo que você anseia para os seus filhos, para a sua casa, tudo isso vem da mão poderosa de Deus que tem te abençoado. O que nós fazemos num domingo como esse? Nós pedimos a bênção e a presença de Deus sobre a nossa família. A palavra de Deus tem uma história curiosa, que eu convido você a abrir a sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, abra a sua Bíblia, por favor. No segundo livro de Samuel, capítulo 6. Enquanto você vai procurando, eu vou contextualizar para você, tá? Segundo Samuel, capítulo 6. Antigamente, antes de Jesus vir, né? Jesus é a nova aliança, Jesus é o Cordeiro de Deus. As pessoas adoravam ao Senhor, pediam perdão pelos seus pecados, se redimiam das suas culpas, das suas falhas, através do sacrifício que o sacerdote fazia. Preste bem atenção, apenas uma vez por ano, a palavra diz que as famílias se reuniam, iam até o santuário do Senhor, que era o tabernáculo, sempre levando uma oferta, né? Sempre era uma ovelha, um cordeiro, um cabritinho. Aquele cordeiro, aquele animal era entregue ao sacerdote, e o sacerdote então imolava, sacrificava aquele animal, pedindo perdão pelos pecados da família. Isso uma vez por ano. Em Levítico mostra que tinha famílias que moravam longe, e isso era feito de 3 em 3 anos, porque era muito longe, não tinha transporte.
As pessoas só conseguiam ir lá no tabernáculo, às vezes de 3 em 3 anos, algumas nem conseguiam. Por que eu estou contando essa história? Porque nesse lugar de sacrifício, que era chamado de tabernáculo, tinha um lugar dos sacrifícios, onde todo mundo podia frequentar. Tinha um lugar mais reservado, chamado lugar santo, que só os sacerdotes podiam frequentar, onde tinha os pães, onde tinha o candelabro, onde tinha um altar de incenso. E tinha um lugar depois do véu, né, de uma cortina que tinha, que era um lugar chamado Santo dos Santos. Esse lugar ninguém, absolutamente ninguém podia entrar, apenas um homem. Um homem, uma vez por ano. Esse era conhecido como sumo sacerdote. Nessa sala, depois da cortina, a palavra diz que tinha um objeto de madeira coberto de ouro, que tinha uma tampa onde tinha 2 anjos com asas voltadas umas para as outras, e esse objeto era chamado de Arca da Aliança. Era diante daquele objeto, não para adorá-lo, né, mas como um símbolo. A palavra diz que o sacerdote conversava com Deus, pedindo perdão sobre toda a nação, uma vez por ano. Ele pedia perdão por si, ele pedia perdão pela sua família, ele pedia perdão pela nação, ele pedia perdão pelas famílias. Só ele, qualquer pessoa, gente, que entrasse nesse lugar, desse objeto que simbolizava a presença de Deus, qualquer pessoa que entrasse, era fulminada, morria. Aliás, o próprio sacerdote, se ele entrasse nesse lugar e a sua vida não estivesse de acordo, ele também podia ser penalizado. Entenda que nós estamos falando do tempo da lei, tá? O tempo da lei era o tempo onde Deus agia com severidade. Nós estamos hoje no tempo da graça, diga graças a Deus. A palavra diz que quando Davi assume o trono, ele já está no seu palácio, já está numa casa confortável, já está vivenciando, né, tudo aquilo de bom que o seu governo lhe proporcionava, e ele diz: tem alguma coisa errada, a arca do Senhor está lá numa tenda, eu preciso trazer ela para perto de mim, porque eu quero atrair a presença de Deus para perto da minha família, eu preciso atrair a presença de Deus para perto do meu governo. Então ele decide fazer isso. Ele manda fazer uma carroça nova, puxada por bois, e ele então está trazendo a Arca da Aliança do lugar onde ela estava guardada para Jerusalém. No caminho, quando a arca está sendo trazida com muita festa, com muito louvor, a palavra diz que os bois que estavam tracionando a carroça, os bois eles escorregam, e a Arca da Aliança ela pende, e o homem que estava do lado, naquele momento de reação, né, de fração de segundos, tentando segurar a arca, ele então toca naquele objeto que ninguém podia tocar. Pastor, e como é que ela era conduzida? A palavra diz que ela tinha argolas onde os sacerdotes a conduziam com pedaços de madeira, eles não tocavam nela, porque naquela época, gente, era o símbolo máximo da presença de Deus. E a palavra diz que aquele homem chamado Uzá, numa reação, ele toca na arca para que ela não caísse, e naquele momento ele é morto. Cai morto, como a gente diz aqui no Nordeste, cai mortinho da Silva. Temor total. O rei fica temeroso, os sacerdotes também. E agora, como vai ser? Ninguém queria mais estar perto do objeto, com medo também de morrer. E a palavra diz que estavam sem saber o que fazer. Um homem chamado Obed, ele manda um recado para o rei, diga: olha, enquanto o rei decide o que fazer com a arca, eu vou abrir as portas da minha casa para recepcionar esse objeto. Os sacerdotes então pegam aquele objeto e levam para a casa de Obed, que tinha pedido: as portas da minha casa estão abertas, pode trazer a arca para cá. E a leitura que a gente vai fazer agora mostra esse momento em que esse homem recepciona aquilo que simbolizava a presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 10. Todos comigo? Vamos lá? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. O Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus.
Então Davi foi com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. O que eu interpreto? Agora todo mundo queria a presença de Deus pertinho. Quando nós falamos, irmãos, de uma igreja que se reúne aos domingos, em uma reunião onde as pessoas se ajuntam, num domingo como esse, né? Numa quarta-feira, como a gente tem também aqui, isso é maravilhoso, é abençoador, nós recepcionamos a presença de Deus. Mas nós precisamos também, olhe para mim, fazer movimentos como fez Obed. Nós precisamos fazer movimentos que atraiam a presença de Deus para dentro do nosso lar, para a bênção do Senhor chegar sobre os nossos filhos, para a bênção do Senhor estar sobre a nossa família. É o que essa história simboliza, representa. Alguém que faz um movimento para que a presença de Deus esteja sobre a sua casa, e não só sobre a sua casa, né? Mas todo aquele ambiente periférico à sua casa. No culto das 7 da manhã a gente estava falando sobre isso, e o pastor Gidel estava falando sobre essa reunião que começou lá na sala da casa dele, e daqui a pouco um vizinho que estava com uma situação bem delicada na família, já foi lá e pediu oração e querendo já participar. Como é que faz para eu participar? Gente, quem é que não quer oração pela família? Quem é que não precisa que orem pelos filhos? Me diga, quem? Quantas pessoas que às vezes gostariam de estar num ambiente como esse de domingo e não conseguem estar? Mas se tem alguém orando lá na porta vizinha da sua casa, a pessoa vai dizer: olha, ore por mim, ore pela minha família, a gente está enfrentando uma situação onde a gente precisa muita oração. Esse é o propósito, né? Então nessa manhã, a palavra que a gente quer compartilhar com você é sobre isso, sobre a bênção do Senhor que alcança a sua família, através de pequenos movimentos. E eu quero convidar aqui, para a gente ouvir alguns testemunhos desses momentos, né, de bênção, da presença de Deus na casa de alguém. Eu quero convidar aqui no altar, por favor, a pastora Larissa, que é líder dos nossos FTLs. Eu quero convidar aqui no altar o nosso irmão Jefferson, o nosso irmão Tiago e a nossa irmã Thaís. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? Quero chamá-los aqui para uma conversa, e eu tenho certeza que esses testemunhos vão abençoar a tua vida, em nome de Jesus, tá? O propósito é esse. Vamos lá, receber esses irmãos. Seja bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Thaís, Deus abençoe. Jefferson, Deus abençoe. Cadê o Tiagão? Todos do microfone aqui? Entrega aqui, por favor. Deus abençoe, Tiago. Tá com o microfone aí? Tem aqui? Aí. Podem sentar, por favor. Gente, louva a Deus pela vida de vocês. Já tivemos um momento muito abençoado como esse, no culto das 7 da manhã. Deixa eu vir um pouquinho mais para frente para os irmãos dali me verem. E foi muito bom, foi muito gratificante as conversas e testemunhos que a gente ouviu. Eu tenho certeza que vocês têm testemunhos também lindos para falar. Primeiro eu quero dar as boas-vindas, quero permitir que vocês se apresentem, né? E tragam um breve relato sobre o que é para vocês viverem o que nós chamamos de FTL, que é farol em todo lugar, né? Foi assim que a gente trouxe como nomenclatura aqui na nossa comunidade, né? É a luz de Deus em todo lugar. A gente tem FTL em hospitais, universidade, na frente de presídio, no mercado municipal, em lojas, dentro de escolas, né? Na sala da casa dos irmãos, no hall do condomínio, e tem sido de fato uma bênção, né, para todos. Então quero começar com a pastora Larissa e depois eu quero ouvir vocês. Bom dia, irmãos, paz, que alegria. Estamos aqui com muita alegria para falar mais abertamente para vocês, para permitir, é uma oportunidade de convidá-los a viver e comprovar quão bom é viver em FTL. FTL é um padrão bíblico que nós aprendemos com o Senhor, né? Nós vemos isso em toda a palavra, como o nosso pastor já citou aqui, desde o Antigo Testamento. Então nós desfrutamos desta bênção da reunião, da comunhão, do discipulado, crescimento, fortalecimento, oração, restauração. São muitas as bênçãos e hoje nós viemos com alegria contar para vocês e estender o convite para que todos integrem e liderem um FTL. Amém. Tiago, me diz aí,
Bom, bom dia, irmãos, pais, bom dia, pastor. Meu nome é Tiago, eu sou casado com Kelma, está ali sentada me olhando. E nós somos líderes de um FTL, o nosso FTL é voltado para casais. Então, lá na nossa casa, nós recebemos casais para viver a vida de igreja como pequenos grupos, né? Eu sou convertido há 30 anos. E desde o começo, ao longo desses 30 anos, eu sempre tive oportunidade de vivenciar pequenos grupos, tanto participando no começo da minha caminhada, como também liderando pequenos grupos, até porque eu já morei em outros estados, né? E ao longo dessa caminhada, Deus sempre me abençoou, permitindo que eu pudesse viver igreja também com esse formato. E quando o pastor falou aqui sobre como é a experiência de viver pequenos grupos, para mim tem sido algo indissociável da vida do reino de Deus. A forma como eu vejo igreja é como se fossem duas asas de um avião ou duas asas de um pássaro, né? Então nós temos uma das asas que é essa nossa grande reunião, em que nós temos a oportunidade de receber uma direção unificada, uma palavra específica para a igreja. Este ano nós estamos no ano da influência, e quem comunica isso é o ajuntamento do povo de Deus nas grandes reuniões. Mas também há a outra asa, e a outra asa são os pequenos grupos, os nossos FTLs. Nesses pequenos grupos eu tenho vivido ao longo desses 30 anos apacentamento, oração específica pela minha vida e a oportunidade de apacentar e orar por outras pessoas, ver testemunhos, aprender da palavra de forma prática na minha vida. Então, coisas que às vezes nós ouvimos aqui na grande reunião, nos cultos, a gente é tocado pelo Espírito, nós temos uma experiência e aquilo é bom, é importante para as nossas vidas. Mas nos pequenos grupos, a gente pode ver como a palavra se cumpre ou como a palavra direciona as nossas vidas na prática, em pequenos detalhes, em pequenas experiências. Então, ao longo desse tempo, eu tenho visto os FTLs, os pequenos grupos, como esta outra asa indispensável, nem maior nem menor. Ela está no mesmo patamar de equilíbrio que as grandes reuniões. Eu tenho visto assim. Que bênção. Thaís, como é para você viver o FTL? Meu nome é Thaís, sou casada com o André, né, que está ali também me filmando. Eu vejo o FTL, eu sou semente de FTL, né? Eu cresci na igreja e minha mãe já me levava desde pequenininha para um FTL. E hoje poder levar meus filhos a um FTL, viver a palavra na prática, ensinar e aprender, cuidar e ser cuidado, isso para mim é viver um FTL, né? Sendo conduzido pelo Senhor, e aí ruminar junto com os irmãos a palavra, praticar o amor fraternal, que às vezes no domingo a gente se limita um pouquinho a paz, tudo bem, mas na prática, reunindo junto com os irmãos, a gente também ajuda e é ajudado. A gente cresce juntos em oração e meditando, né? E discipulando a palavra. Amém. Que bênção. Jefferson, como é viver essa comunhão dos pequenos grupos? Conta aí um pouquinho. Bom dia, paz. Para mim o FTL é a oportunidade que a gente tem de viver na prática, como se a igreja fosse onde tudo começa, onde a gente se prepara para que pudesse viver lá fora e não somente aqui dentro, nesse ambiente que é propício essa vida com Deus, vida de comunhão. Mas no mundo a gente encontra desafios, e esses desafios é onde a gente está junto com outras pessoas na rotina semanal, fora desse contexto igreja, em nossas casas, mas que a gente para a nossa vida ali de comer, dormir, trabalhar, estudar, comer, dormir, trabalhar, estudar, para que a gente possa olhar no olho, sentir, ouvir, compartilhar. E como o Thaís disse, a gente vai com o objetivo às vezes de ajudar e sair ajudado. Então é mútuo, né? Todo mundo cresce junto dentro de um FTL. Amém. No culto das 7 da manhã, a gente ouviu vários testemunhos e creio que ouviremos também nesse nosso culto. E aí, um dos testemunhos, né, que a Rose trouxe,
é que uma das pessoas que estava frequentando lá ia fazer um exame aquela semana, e desse exame iria definir se ele iria fazer uma cirurgia muito séria ou não. E naquele testemunho, né, pastora Larissa, daquela reunião, ela convidou o pastor Francisco, que é pastor daqui da nossa comunidade, e o pastor Francisco naquele dia estava lá naquela reunião desse grupo pequeno da Rose, e ele sentiu no coração, o rapaz pediu oração, e o Francisco sentiu no coração de orar por ele, impondo as mãos, né? E no meio da oração, o Espírito Santo trouxe no coração dele para dizer para ele: olha, você não vai precisar mais fazer essa cirurgia. Cadê o Francisco? O Francisco está, levanta aí a mão. Aliás, o Francisco disse assim: ó, minha oração não fica sem resposta não. Então, se alguém está precisando de oração que tenha resposta, procura ali o pastor Francisco, né? E ele disse que sentiu no coração dizer para ele: você não vai precisar mais fazer essa cirurgia. E ele orou, e aquele homem foi durante aquela semana fazer o seu exame, e os médicos ficaram de fato impressionados, porque ele não precisou fazer a cirurgia, para a glória do Senhor. Milagres que acontecem em grupos assim, né? Milagres que acontecem em grupos assim. É interessante, eu falava isso, pastora Larissa, que numa igreja como essa, por exemplo, durante a semana aqui, a nossa igreja, a gente se reúne aqui com quase 2.000 pessoas. Gente, é impraticável que a equipe de pastores esteja muito próximo da vida de todos, né? Sabendo quem perdeu um ente querido durante a semana, quem está passando uma situação mais conflituosa dentro da casa, como isso aproxima a pessoa, né? O membro desse lugar de oração. É num pequeno grupo assim, é muito mais fácil eu chegar no grupo da Thaís, por exemplo, numa terça-feira, e dizer para ela: Thaís, estou precisando de oração, pois tem uma tia minha que está hospitalizada. Daqui que eu espere o culto do domingo para essa oração ser feita na coletividade, isso demora muito mais, né? O grupo pequeno, como disse o Tiago, ele aproxima, ele faz com que essa outra asa, né, que faz a igreja voar, aproxime as pessoas. Então, gente, é imprescindível que uma igreja que está crescendo entenda o que diz Atos capítulo 5, versículo 42. Então se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa, testemunhando o amor de Jesus. Esse é o propósito, né? O propósito dos pequenos grupos é esse, e tenho certeza que teremos muitos testemunhos, né? Então eu quero já aproveitar e fazer aqui a primeira pergunta para a pastora Larissa, que é a líder, né, dos líderes de FTL, e a pergunta é essa, eu tenho certeza que para esclarecer na vida da maioria aqui, né, sobre o que é um FTL e qual o propósito principal desses encontros fora do culto de domingo, né? Fora da igreja se encontrando no domingo, pastor. Os nossos FTLs são encontros, e alguns vão ser assim variáveis. Alguns encontros acontecem mensalmente, uma vez por mês, outros acontecem de 15 em 15. Tem FTLs que já estão caminhando para os encontros semanais também, mas são esses encontros de pequenos grupos. E qual é o principal propósito? Discipulado, fortalecimento. Ah, pastora, mas o evangelismo, ele acontece como um resultado natural do discipulado que está acontecendo. No culto das 7 da manhã, o pastor Gidel contou isso. Os vizinhos já estão sabendo que ali há uma movimentação, há algo diferente naquela casa, né? São casais que têm se reunido ali e famílias estão sendo restauradas. Quando um desses vizinhos precisou de ajuda no seu casamento, ele buscou o pastor Gidel. A esposa buscou, estão ali nesse processo de oração para que eles estejam participando. Então, esse é o resultado de um discipulado que acontece. Mas o principal propósito é reunir irmãos. E o evangelismo vai acontecer. Mas lá, os discípulos são fortalecidos, a palavra é ruminada, é como os nossos irmãos já falaram aqui. É a vivência, é a palavra na prática. Eu sempre gosto de falar que quando os irmãos ouvem a palavra, a ministração aqui do altar, é quando a gente chega no FTL, que a gente tem a oportunidade de dizer: eu já vi essa palavra acontecer. Ah, mas quando o pastor Zoá pregou, eu já vivi isso. É justamente assim que a gente fala, porque às vezes a palavra parece que foi para a gente, né? Dessa vez foi para mim, foi no meu coração. Mas é quando a gente chega no FTL, aqui, a gente não tem a oportunidade de comentar.
Aqui a gente ouve, absorve e vai para casa refletindo, sendo transformados. Quando nós chegamos no FTL, aí a gente vai ruminar aquela palavra. Aí nós vamos conversar, nós vamos tirar dúvidas e nós vamos provar que a palavra de Deus e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Esse é um FTL. Amém. Um dos testemunhos que a gente ouviu aqui no culto das 7 da manhã, Tiago, foi na casa da nossa irmã Yuná, né? A Yuná participa do FTL na casa da nossa irmã Tchuca, no Orlando Dantas, e aconteceu esse culto, né, desse grupo pequeno. Foi um momento especial e ela foi para casa, foi dormir. Ela morava com a neta e à noite aconteceu algo fatídico e a casa dela pegou fogo, né? E quem foram as primeiras pessoas para chegar lá para ajudar a irmã Yuná? O grupo pequeno dela, né? É quem estava lá. Me ligaram de madrugada e a gente já mobilizou diaconato, os irmãos da igreja, e de fato houve um incêndio, né, da casa. E depois que os bombeiros fizeram todo aquilo que precisam fazer com segurança, quem eram as primeiras pessoas lá presentes, né, ajudando a irmã Yuná? O grupo dela, né? E não só isso, né? Depois veio a parte de reconstrução. As primeiras pessoas que contribuíram com essa reconstrução foram as pessoas do grupo pequeno dela. A igreja também abençoou. E aí, já para encurtar a história, quando a gente teve o culto de gratidão, depois da casa tinha sido reformada e a gente foi agradecer a Deus, quem eram as pessoas que estavam lá no culto de gratidão? O grupo do FTL. Ou seja, aquilo que a palavra diz, né? Na alegria e na tristeza, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Gente, como que a gente consegue ter esse tipo de afinidade, né, se encontrando uma vez por semana e só dando paz para o irmão? Não consegue. Esses grupos, eles aproximam, e esse é o propósito, né? Como disse a pastora Larissa, o propósito é esse: gerar o discipulado. O que é o discipulado, gente? É vida na vida, né? Eu me alegrando com a irmã, porque agora ela está com a casa completamente nova e transformada e renovada, mas também chorando com ela quando a casa dela pegou fogo, né? Então a igreja está presente lá. Não tem como uma igreja ela acompanhar a vida diária dos irmãos apenas nas celebrações maiores, né? Então, Tiago, já aproveitando, eu já quero te perguntar, na prática, como o discipulado acontece dentro de um pequeno grupo? Me fala aí como acontece lá. Bom, irmãos, eu vou dar um exemplo sobre algo que foi compartilhado na nossa última reunião. Na nossa última reunião, nós discutimos e compartilhamos a palavra que tinha sido trazida pelo pastor sobre dias maus, não é? E um dos aspectos que foi trazido, e aí quem conduziu essa reflexão foi Kelma, minha esposa, não é? E foi sobre os dias maus na nossa experiência de vida, e especificamente para o casal. E uma irmã que nós conhecemos há muitos anos, uma mulher experiente, mulher de Deus, ela compartilhou um período muito difícil na vida dela. E ela compartilhou que num determinado momento, não faz tanto tempo, ela não estava conseguindo lidar com o trabalho, não estava conseguindo lidar com a vida, e ela não compreendia o que é que estava acontecendo. Na verdade, ela estava passando por uma crise de depressão e não entendia que ela estava passando por isso, porque ela nunca tinha vivido aquilo. E compartilhando isso com um grupo de irmãs mais próximas, justamente nascidas de um pequeno grupo, as irmãs chamaram ela para orar. Ela disse que não queria ir porque estava abatida, triste. As irmãs insistiram, e naquele momento, as que estavam ali puderam compartilhar tanto algumas vivências delas em processos anteriores de depressão, quanto puderam trazer palavras de ânimo e providências para serem tomadas. E ela foi compartilhando com o grupo de que naquela semana, uma mandava uma mensagem dizendo: fulana, vá agora só tomar sol, você só vai fazer isso agora, não faça mais nada. A outra mandava um versículo bíblico que trazia um ânimo. A outra dizia: vá para a psicóloga, e ela ia para a psicóloga, e aquilo trouxe para ela um caminho de milagre para que ela pudesse sair do dia mau.
E o compartilhamento dela, a experiência dela, até porque ela já está bem, voltou a trabalhar, conseguiu lidar com as coisas, ela tinha emagrecido muito e está bem de saúde. Então, a partir da palavra que foi trazida aqui, do dia mal, nós compartilhamos lá e ela pôde mostrar como houve discipulado, houve acompanhamento na vida dela através de oração, de direção, de compartilhamento da palavra e como aquilo foi importante para ela no dia mal. Então, esse é um testemunho agora que nós tivemos na semana passada sobre um apacentamento e discipulado no nosso pequeno grupo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, né? Isso é maravilhoso, gente. É alguém vivendo uma restauração. Isso é bênção, né? Thaís, me fala aí o que você poderia compartilhar de uma experiência marcante lá no FTL de vocês. Tenho certeza que tem muitas, né? A gente não teria tempo suficiente, mas se você pudesse destacar uma experiência marcante, que foi fundamental na vida daqueles que estão ali. Compartilha com a gente, por favor. Como o pastor falou, são muitas, né? Mas acredito que a restauração dos casamentos, juntos podemos alinhar, discipular, e tivemos esse resultado também. E hoje vemos os casais lá. O nosso FTL é misto, tá? Mas temos casais também. E nós estamos vendo que estão firmados, que estão desfrutando da palavra, estão buscando crescer. E no nosso FTL temos desafios, que não carinhosamente chamam de desafios, mas é um incentivo à leitura da palavra. Exemplo, o pastor meditou aqui, pregou para a gente no domingo. Na segunda-feira, em dupla, eu lanço um desafio para aquela dupla, por exemplo, Zoá e Thaís, vão meditar naquela palavra e vai colocar lá um textinho, resumindo o que foi que mais tocou na pessoa. Então, faz com que você junto possa meditar e aí desfrutar, e aí alinhar, e aí passar. E essa semana eu fiz isso. E aí os casais, né, meditando, e disse: Thaís, foi muito bom esse tempo para a gente teve que parar, ouvir o culto novamente, fazer a leitura da palavra para que a gente pudesse colocar no grupo. E aí a gente vem colhendo esses resultados, né? Eles mesmos já estão buscando, já estão alinhando junto à palavra do Senhor o seu casamento. E outra, pastor, muito forte, é que no nosso FTL, a gente começou com 6 pessoas, hoje já estamos com 18, daqui a pouco multiplicar. Tem que multiplicar, né? É o desafio, né? Ninguém quer sair de perto, né? Exato. E desses 6 iniciais, 4 desceram para a água do batismo, né? Então, eu acho que isso foi um marco muito grande, porque é um discipulado constante para que a pessoa chegue a entender, a aceitar Jesus e descer as águas e continuar esse discipulado. Eu acho que foi um marco muito glorioso no nosso FTL. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Eu falava no culto das 7 da manhã, domingo passado, bem aqui na frente, a Rose, que é líder do nosso FTL, a Rose, no Augusto Franco, né? E ela aqui, bem na frente, trouxe alguém e disse: pastor, eu gostaria que você orasse por ela, porque ela está indo lá para o nosso pequeno grupo e ela quer entregar a vida para Jesus. Já vamos estar batizando. Então, esse é o resultado, né? Jefferson, me fala aí, uma pessoa está chegando na igreja, né? Já tem algumas semanas, já tem alguns meses, a gente está falando de pequeno grupo. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que quer se conectar dentro de um FTL, né? Para que faça sentido para ela. Me fala aí. Não demore. O conselho é: não demore, porque é a oportunidade que você vai ter de ser parte ativa da comunidade. O FTL, ele traz o sentimento de pertencimento. Enquanto a gente está aqui, como o pastor disse, a gente só diz: oi, bom dia, paz. A gente não cria vínculos profundos. E o FTL proporciona você sair da superficialidade. Os relacionamentos se tornam profundos, íntimos. Eu acho que tem um ditado que diz: quer conhecer uma pessoa, viaje, né, ou more com ela. Pode botar um terceiro: faça parte do FTL, que aí você vai estar envolvido com aquela pessoa de uma forma íntima. Você passa a fazer parte da vida dela. Então, quem, junto com a Aline, liderando o FTL de casais no aeroporto, a gente tem histórias com outras famílias que a gente já faz parte assim de álbum de casamento. Então, é
passar um envolvimento cada vez mais profundo na vida das pessoas, a ponto de afetar positivamente e ser parte da comunidade. A gente tem testemunhos, vou contar do meu amigo Carlos, que está ali também, que a esposa brincou, ele Que faz é do parte seu FTL, do né? nosso FTL. A esposa brincou no último encontro dizendo que ele faz parte de igreja há muitos anos, mas ele não era de ministério e nem colava adesivo em carro. Mas agora ele tem o adesivo no carro, o farolzinho lá no porta-malas, e hoje ele participa de um ministério ativo. E eu tenho certeza que isso é fruto desse relacionamento que a gente vai vivendo a prática da fé cristã, e não somente absorvendo uma pregação ministrada no domingo. E esse é o propósito, né? O FTL, como disse o Tiago, o discipulado acontece porque o que é tratado nesse pequeno grupo durante a semana? Exatamente a mensagem que foi ministrada no domingo, né? A mensagem que a gente ministra no altar, esse grupo vai levar para aquela roda ali, né? Sentados à mesa, ou no sofá, ou no hall do prédio, e ali vai ser discutida a mensagem do domingo, né? Vai ser muito mais preciosa a discussão, porque vem agora da percepção de cada um, né? Vem da percepção do Jefferson, da Thaís, da Larissa, do Tiago, né? Então o discipulado, como disse o Tiago, acontece exatamente aí, e é isso, como disse o Jefferson, não se demore. Se você está com esse entendimento de que a sua casa precisa atrair essa bênção do Senhor, não se demore e tome logo essa decisão no nome de Jesus, amém? Gente, a gente tem inúmeras perguntas aqui, mas eu já quero ir para algumas finais para a gente orar, e eu já quero dizer que o propósito nessa manhã é de orar pela sua família, pela sua casa, tá? Eu quero orar pelo seu lar, e nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor, e que esta bênção alcance a sua casa, o seu lar, no nome de Jesus, né? Nós precisamos disso. Então eu quero aproveitar esse momento já das últimas perguntas, e quero perguntar para você, Jefferson, mais uma vez, depois a gente vai vindo já para ir finalizando, né? Dentro do seu FTL, que experiência marcante, já que dá para perceber que é um FTL de casais, que você viveu liderando, né? E que impacto você percebeu, além desse, na vida do Carlos, né? Imagina ter o adesivo da igreja lá no carro dele, né? Tudo que você vê aqui sendo consertado na igreja é o Carlos e mais a turma da engenharia, tá? Da igreja que conserta, né? Deus abençoe, Carlos. E diz aí, Jefferson. Ele está no estacionamento também. Para quem não Exatamente. participava, ele agora está no estacionamento. Logo em também. dois Glória ministérios. a Deus. Glória a Deus. Me diz aí, Jefferson, experiência marcante que você poderia destacar lá no teu FTL. Eu queria destacar o mover do Espírito Santo, que vai conduzindo tudo com muita naturalidade, leveza. No início do ano, na primeira reunião em 2025, a gente distribuiu post-its para os casais colocarem metas, sonhos para viverem como milagres nesse ano ainda de 2025. E não foi identificado, alguns assinaram, outros não. Mas surgiram 2 dentre, acho que 6 casais que tiveram no primeiro encontro. E 2 deles colocaram casamento. E a gente vê esse mover acontecendo quando no meio do ano a gente teve o Farol Aliança com a renovação dos votos e pessoas se movimentando, dando passos para a regularização do casamento e para a realização dos sonhos depois de tantos anos convivendo, agora também vestido branco, aliança, buquê e tudo mais. Então é algo maravilhoso quando a gente vê o Espírito Santo que age aqui, age na sua casa e vai coordenando todas essas coisas para a concretização do sonho das pessoas. E a gente vê os milagres acontecendo nas famílias. Que bênção isso, né? Porque a gente tem visto muito isso, tá, gente? Para quem não estava aqui, no mês de junho, né, que é mês dos namorados, eu ministrei uma palavra sobre pessoas que já estavam há um tempo convivendo, né? Já eram pessoas abençoadas, já tinham família formalizada. Por exemplo, a gente tem aqui situações de pessoas que já estavam vivendo com a família formada há 25 anos, mas tinham se acostumado a não dar um passo de formalizar isso, né? De realizar o casamento. E aquela foi uma palavra tão impactante que muitas pessoas me disseram que isso foi incomodado nos encontros, né? Convivendo com outros casais. E aí, gente, tem sido incontável
as vezes que eu, como pastor, tenho orado sobre certidão de casamento. Sobre certidão de casamento. Pessoal, o pastor já estava convivendo há 20 anos, mas nós entendemos agora que a gente precisa fechar essa brecha. Entendemos agora que precisamos consolidar aquilo que já é formalizado na aliança, né? Então, isso foi de fato consolidado nessas orações, e esse trabalho, como diz o Jefferson, começou ali dentro do FTL. Thaís, já que a gente está vindo daí para cá, né? Me diga, por favor, né? Dentro do seu FTL, se você pudesse dar um conselho a alguém que está chegando na igreja ou que já está aqui há algum tempo e que quer se familiarizar, por afinidade ou não, porque tem FTL que não é só de casais, não é só de jovens, né? A gente tem FTL de jovens, de adolescentes, de casais, né? De pessoas com idade mais madura. Que conselho você daria para essa pessoa que está chegando à igreja? Procurem um FTL com urgência, porque o FTL vai fazer você se sentir acolhido, vai fazer vocês crescerem juntos, você se sentir pertencente, você se sentir abraçado, você ensinar, você ser ensinado, você ser visto, ter alguém orando por você. No nosso FTL a gente pratica também o jejum. Tem uma irmã passando por uma situação, vamos jejuar, essa semana nós vamos jejuar em prol da pastora Larissa, ela está precisando. Então, quando eu estou precisando de oração, minhas irmãs, olha, essa semana vamos orar pontualmente por Thaís, que está precisando de uma situação assim, pela família, vamos orar. Então, é você se sentir pertencente, é você sentir o amor de Cristo na prática, é você se sentir abraçado. Então, procurem um FTL com urgência. Amém. Tiago, me fala aí, você já falou isso, falando um pouquinho do discipulado, mas queria especificamente sobre isso, né? Qual o papel da oração e do estudo da palavra dentro desses grupos? Bom, pastor, na verdade é quase que um papel central, né? Nossa igreja se chama comunidade, né? Comunidade Farol. E por que comunidade? O que é uma comunidade? Né? Comunidade é esse partilhar de vida. E o discipulado, a partir do estudo da palavra, a partir daquilo que a gente vê na palavra, em Cristo, é um compartilhar de ensino pessoa a pessoa, homem a homem. Jesus pregava para a multidão, mas ele andava com os discípulos. Então, o discipulado a partir de Cristo era aquele discipulado de andar junto, de estar junto. E nos FTLs, nós temos a oportunidade de fazer isso, de viver isso. Pegar a palavra mais abrangente e identificar como ela pode se aplicar na vida do discípulo, na vida daqueles que estão andando comigo, junto comigo. Era assim que Jesus fazia. Como é que eu posso orar pelos enfermos se eu não sei se os enfermos estão doentes? E no FTL a gente tem essa oportunidade de saber das necessidades dos irmãos e orar uns pelos outros. Os mandamentos de mutualidade que a palavra fala, né? Orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros. Isso é feito nos pequenos grupos. Isso é vida em comunidade. A gente vive atualmente em cidades muito grandes, né? As coisas ficam dispersas, as pessoas têm dificuldade de se encontrar. E aí é a partir do movimento de FTL, de pequenos grupos, que nós vivemos isso, pastor. De saber aonde eu posso acrescentar na vida do discípulo, do meu discípulo, daquele que está comigo, ministrando sobre a palavra para ele, ou orando por ele, de modo individual, pessoal. É assim que a igreja vive como comunidade, nessa área que foi perguntada aqui. Amém. Que bênção, né? Pastora Larissa, para a gente concluir, me dê aí um conselho para quem está se preparando para formar um FTL. Qual é o conselho que você traz? Amém. Como já foi dito, não demore, é com urgência. E como eu disse no culto das 7, atenda o chamado do Senhor. Porque FTL é o chamado do Senhor para as suas vidas. Então, é quando você coloca o seu coração, a sua casa, o seu tempo, todos os seus recursos
para estar ali celebrando a presença do Senhor. Como nós vemos em Atos 10, na casa de Cornélio, o pastor citou isso muito bem aqui no culto das 7 da manhã, que ele disse: aqui nós estamos já com a presença do Senhor. Onde você está, meu irmão? O Espírito Santo já está agindo através de você. Você já é luz, você já é um farol onde você está. E um farol é para iluminar. Que deixar-se que o Espírito Santo, que já está tão cheio, já está te enchendo tanto, que ele transborde neste lugar. E por que farol em todo lugar? Como o pastor falou, pode ser que você deseje essa reunião na sua casa, mas na sua empresa, no seu local de trabalho. Nós temos um FTL, por exemplo, que acontece em um escritório de advocacia. E ali o farol está iluminando aquelas pessoas que ali estão. Se você deseja liderar um FTL, me procure a nossa equipe, procure a equipe de pastores, para que você tenha essa oportunidade e seja tão abençoado quanto Obed-Edom foi. Nosso pastor trouxe aqui essa palavra no início, né, da apresentação aqui do culto, sobre a bênção de Obed-Edom. Imagine, eu gosto sempre de trazer isso, e a gente ministra isso na escola, que se Obed-Edom não foi intencional em receber, porque aconteceu aquela situação fatídica e ele abraçou ali a presença do Senhor, representado pela Arca da Aliança, e ele foi tão abençoado. Imagine você e a sua família demonstrando toda a intencionalidade do seu coração em celebrar a presença, em iluminar outras famílias, outros casais, trazer a restauração para essas pessoas. Que bênção! Isso vai acontecer. O nosso irmão Tiago, ele falou aqui no início assim, que tem 30 anos de caminhada e o Senhor o abençoou com essa oportunidade de participar de grupos pequenos, de faróis em todo lugar. É exatamente assim. Participar de um FTL, liderar, integrar um FTL, é a bênção do Senhor sendo ministrada para você, para sua família, para sua casa e para todos aqueles que o Senhor enviar. Participe, integre e lidere um FTL. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. E eu quero encerrar reforçando, né, que a palavra conta a história, pastora, que existia um homem muito religioso, né, chamado Cornélio, era um alto funcionário romano, morava numa cidade, Tiago citou, né, que a gente vive em cidades muito grandes, ele morava numa cidade muito proeminente, né, Cesareia, e ele era de um alto escalão, né, da hierarquia do Império Romano. E a palavra diz que ele era religioso, ele dava muita esmola, ele ajudava muitas pessoas. A palavra diz que ele jejuava muito, a palavra diz que ele orava muito, mas ele precisava ter um encontro, né? A religiosidade dele não era ainda suficiente, ele precisava ter um encontro com Jesus. E ele tem uma revelação. E qual é a revelação? O anjo diz: você precisa trazer alguém aqui, você precisa trazer alguém que lhe anuncie Jesus. Na mesma hora, gente, que o Espírito está anunciando para ele isso, o Espírito está também direcionando o apóstolo Pedro, né, para ele ir lá na casa desse homem. E a palavra diz, resumindo a história, que Pedro decide ir lá e ele já está esperando, porque o anjo que apareceu a Cornélio disse para ele: mande chamar Pedro. E ele manda e chama Pedro. E antes de chegar, olha o que diz Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos. O que é isso aqui? Está na casa dele. A palavra diz que ele trouxe os amigos mais íntimos. A palavra diz que a casa encheu. Mas olha que coisa interessante, o versículo 33, já que eu comecei falando sobre a presença de Deus, né? Que a gente fazer uma reunião como essa é atrair a presença de Deus. Versículo 33 do capítulo 10. Assim, falando para Pedro, né? Cornélio falando para Pedro: assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Olha que coisa. Cornélio não mandou chamar Pedro para Pedro trazer a presença. A presença de Deus já estava na casa dele. Quem quer ter a presença de Deus em sua casa? Essa oração que eu quero fazer nesta manhã, sobre a tua família. O Senhor não quer a tua família desunida. O Senhor não quer a tua família vivendo em atrito.
O Senhor não quer que a aliança do seu casamento venha a ruir. O Senhor não quer que os seus filhos estejam enfrentando enfermidades nas suas emoções. Gente, nós estamos vivendo um tempo da família tem sido alvo de ataques o tempo todo. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus quer a sua família feliz, o nosso inimigo não. A palavra do Senhor diz que Ele só veio para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele. Irmãos, eu vou dizer com toda a convicção do meu coração: se alguém da família não se levantar para orar, essa família não consegue suportar. Se alguém não sustentar a família com suas preces, com as suas orações, irmãos, quantos testemunhos que eu ouço de pessoas que dizem: rapaz, a sorte da nossa família é a oração da minha avó. Se não fosse a minha avó ali, orando, nossa família não teria resistido. Rapaz, a sorte da nossa família é a oração da minha mãe. Se não fosse a nossa mãe ali intercedendo e clamando, a gente não teria suportado. Por quê, gente? Porque a família está sob ataque. E o ataque, entendo, o ataque do inimigo é pelo coração dos seus filhos. Eu ouvi uma ministração ontem exatamente falando isso. A maior disputa desse nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, é pelo coração dos nossos filhos. Por quê? Porque o nosso inimigo sabe que afetando o coração dos nossos filhos, a próxima geração estará comprometida. A próxima geração não vai conseguir influenciar e transformar. Então, meu irmão, minha irmã, alguém tem que se levantar nessa família. Deixa eu te dizer, não importa qual é a tua religião, alguém precisa se levantar para interceder por essa família. Como diz a palavra de Deus na carta aos Efésios, alguém precisa dobrar os joelhos por uma causa. É assim que Paulo diz, né? Por essa causa eu dobro os meus joelhos. É isso que é feito dentro dos pequenos grupos. Alguém dobra os joelhos por uma causa. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre os filhos. Agradeça a Deus pela oração da tua avó. Agradeça a Deus pela oração da sua mãe. Porque é o que tem mantido você de pé. Sabe, você está com a sua vida aí, querendo conquistar, ir atrás, reforçando sua profissão. Amém, que bom, Deus tem te abençoado. Deixa eu te dizer, Deus vai te abençoar mais. Você pode dizer amém? Mas o que tem sustentado a tua vida e os teus filhos é a oração da tua avó, da tua mãe, do teu pai. Quando nós atraímos, irmãos, a bênção do Senhor para dentro do nosso lar, como fez Cornélio. Quando chega o grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, ele diz assim: é bom que vocês tenham vindo, mas a presença de Deus já está aqui. Tenho certeza que é exatamente isso que acontece, Thaís. Quando você prepara aquela mesa maravilhosa ali, com pão, com café, a presença de Deus já está lá. E quando as pessoas chegam, a presença de Deus já está lá, tocando, transformando a vida das pessoas. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Quero orar para que Deus, Ele proteja a sua casa. Tem casas que estão sob ataque, ataque mesmo espiritual, tá? Tem famílias, irmãos, que estão sendo alvo de trabalhos terríveis. E eu quero declarar sobre a sua vida o que já está na palavra de Deus no Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor bem forte? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Sim, a pastora Larissa vai falar a data da próxima escola. Eu sei que já tem muitos corações ardendo aí, amém? Muita gente que já vai atender o chamado do Senhor e abrir as portas da sua casa, da sua empresa, de onde você sentir o chamado. E a nossa próxima escola de FTL vai começar dia 7 de outubro. Nós oramos por vocês e aguardamos vocês. 7 de outubro, às 19 horas, aqui na Comunidade Farol, a nossa próxima escola FTL. Deus abençoe. Tem alguém da tua família aí perto de você? Segure a mão dessa pessoa. Eu quero pedir que vocês continuem aqui, que eu quero orar com vocês. Se tem alguém da tua família, segure a mão dessa pessoa. Nós vamos orar declarando a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, no nome de Jesus. Creia que o propósito de Deus
é transformar o nosso coração. Entenda que a mudança começa dentro de nós, tá? Às vezes a gente está querendo uma mudança e uma transformação na nossa família, e Deus está olhando para mim e para você e dizendo: essa transformação tem que começar em você. Você será esse fator de transformação. Você será esse instrumento de transformação para a sua família. Começa em você. Quero convidar você a declarar isso nessa manhã. Recebemos do Pai novo coração. Obrigado, meu Deus. Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Declare isso sobre a sua família. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Isso mesmo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. No nome de Jesus, meu Deus, repreendo todo espírito de confusão dessa família, meu Deus. Todo espírito de desordem, de desunião. No nome de Jesus, traga reconciliação sobre as famílias. Traga reconciliação sobre as famílias. No nome de Jesus. Reconciliação sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, renovo da aliança do casamento. No nome de Jesus. Precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios que nós precisamos nos ajoelhar por uma causa, e eu me ajoelho nesta manhã pela causa da tua família. Eu oro, meu Deus, e me rendo a ti, pedindo ao Senhor sobre essa família. Eu oro pelos pais, eu oro pelos avós, eu oro pelos netos, eu oro pelos filhos. É por essa causa que nós nos prostramos nesta manhã, meu Deus, declarando a tua bênção, a bênção de unidade, a bênção de união, a bênção de comunhão, de restauração. Eu oro por famílias, meu Deus, que estão vivendo debaixo de ataque. Uma desordem completa e total tem tomado conta dessa família. Essas pessoas se amam, meu Deus. Essas pessoas têm vínculos de sangue. Ah, meu Deus, mas não conseguem se entender. Não conseguem se entender. Nós oramos. É por essa causa que nós nos prostramos. Oh, levantamos as nossas mãos e declaramos o teu favor. Declaramos a bênção do Senhor. Nós oramos pelos filhos. Oramos, meu Deus, e pedimos ao Senhor: olhe pelos filhos, meu Deus. Olhe para os filhos. Olhe para o coração, para as emoções. Eu oro, meu Deus, pelos filhos que estão sendo bombardeados com ataques na mente, nos pensamentos. Pensamentos de desordem, meu Deus. Pensamentos depressivos. Pensamentos ansiosos. Pensamentos intrusivos. Nós oramos no nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com a tua intervenção. Nós acreditamos na medicina, meu Deus. Nós acreditamos na ciência. Nós entendemos que o Senhor deu inteligência aos homens para ajudar pessoas. Mas tudo isso tem um limite. E quando o homem chega no seu limite, aí entra os céus. Aí entra o Senhor. E como disse Maria, para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Que os filhos agora sejam abraçados. Que os adolescentes, as crianças, os jovens, os filhos sejam abraçados. Eu oro por famílias, meu Deus, que estão vivendo verdadeiras batalhas com vícios.
no nome de Jesus. Que essa família seja liberta, completamente liberta dos vícios. Ah, meu Deus, essa pessoa que tem vivido essa desordem dos vícios tem trazido um comprometimento da paz de toda a família. Que essa família receba a paz que vem dos céus. Que sejam libertos de todos os vícios, no nome de Jesus. Que sejam libertos de todas as prisões de vícios, no nome de Jesus. Levantamos as mãos e declaramos a bênção de libertação, a bênção de salvação. Eu oro por casamentos que estão se desestruturando, meu Deus. Eu oro por alianças que estão se desfacelando. Que venha a unidade, que venha a comunhão. Que no nome de Jesus esse homem e essa mulher possam entender que se casaram porque se amam. E se amam, meu Deus, e porque se amam agora têm filhos. E esses filhos precisam desses pais juntos. Renova a aliança, restaura casamentos. Ah, no nome de Jesus, eu oro por famílias que estão vivendo verdadeiras batalhas nas suas finanças. E isso tem desestruturado a família. Peço a bênção do Senhor. Declara a bênção do Senhor. Que venha a bênção de provisão, que venha a bênção de prosperidade. Um tempo de restauração sobre todas as famílias, meu Deus. Nós pedimos que esse lar, que essa casa atraia a presença do Senhor. E que grupos abençoados, cheios do Espírito Santo, nasçam dentro desse lar, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Sim, declaramos a bênção de unidade. Vivemos em um corpo abençoado, ajustado, e nós te agradecemos por essa bênção em cada família, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Que cada família seja abençoada, meu Deus, no nome de Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe. A família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Diga para o seu irmão: eu preciso de ti, querido irmão. Diga para essa pessoa: eu preciso de ti. Eu preciso da nossa família unida. Eu preciso da nossa família unida. Unidos nós somos mais fortes. Unido é mais fácil de vencer. Em oração unida é mais fácil de vencer. Eu preciso de ti. Obrigado, meu Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Antes da gente encerrar, falando em oração pelos jovens, pela juventude, nós temos uma reunião quinzenal. Hoje é o dia, então você pode contar, né, a quinzena a partir de hoje, da gente se reunir com os juniores, tá? Essa turminha aí entre 11 e 15 anos, tá? Então, hoje à tarde a gente tem discipulado e amanhã a gente começa um devocional dentro do livro de Provérbios, tá? Eu vou partilhar com eles todos os dias. Provérbios tem 31 dias e eu vou partilhar com eles todos os dias um devocional dentro do livro de Provérbios. Então você, pai, que tem filho, filha nessa idade aí entre 11 e 15, pede já a qualquer pastor para te direcionar para o grupo, porque o devocional vai ser partilhado lá dentro do grupo do Teens, tá bom? E todos os dias eu vou partilhar esse devocional para essa turminha aí entre 11 e 15 anos, tá bom? Como eu falei no culto das 7 da manhã, já prepare o seu coração. Novembro nós temos os nossos 21 dias de jejum e de oração já por 2026, tá bom? Nós pastores, liderança e discípulos, nós estamos encerrando exatamente hoje 21 dias de jejum e oração. Hoje nós estamos encerrando esse tempo, e em novembro aí a gente tem com toda a igreja, tá? No início de novembro já prepara o seu coração, já vai escrevendo os seus propósitos. Meu Deus, eu vou jejuar pedindo ao Senhor por isso, tá? Início de novembro, aí os encontros serão presenciais, tá bom? Com toda a igreja, e eu tenho certeza que Deus tem reservado bênçãos para as famílias no nome de Jesus, amém? Vamos para casa na bênção do Senhor? Levante suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor.
como eu fiz no culto das 7 da manhã, eu sei que você tem muita coisa para pedir pela sua família, pelos seus. Mas se você pudesse pedir uma única coisa, resumir tudo isso que você tem para pedir, e você pudesse pedir uma única coisa, peça ao Senhor agora, pela sua família, uma única coisa. Peça ao Senhor, mas peça com fé, como diz Tiago, né? Peça com fé sem duvidar. Peça com fé. Uma única coisa. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado por essa manhã de renovo na nossa alma. O Senhor oxigena a nossa alma e o nosso espírito nesta manhã. Obrigado. Essa única coisa que está sendo pedida agora, eu sei que o Senhor está levando, como diz a tua palavra, como incenso suave até o trono de Deus. Por essa família, eu creio. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa manhã tão especial na tua casa. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado pela comunhão. É tão bom a gente se reunir em volta da mesa por afinidade. E todos nós estamos unidos numa só fé, pedindo a um só Deus, em um mesmo Espírito. E é assim que nós vamos sair daqui. Eu oro por esse tempo de almoço agora que as famílias terão. Abençoe, meu Deus, que seja um tempo proveitoso, que nada nem ninguém tire a paz e a alegria dessa família. E quando vier, meu Deus, aquelas atitudes e palavras sorrateiras para tirar a paz, para trazer desordem, que o Senhor use alguém com autoridade dizendo: não aceito isso sobre a minha família, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada lar. Abençoe a nossa semana, que tenhamos uma semana, meu Deus, cheia, repleta da presença do Espírito Santo. E é assim, exatamente assim, que nós saímos deste lugar, gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nós cremos nisso e já Te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua família. Vão em paz.